Capítulo 6. O exílio termina, parte 3. Incapaz de obter qualquer pista sobre o homem que transformou todos em abóboras espremidas, o prefeito Jang teve que voltar para casa, onde o homem exilado estava. Era difícil associar a pista dada a qualquer guerreiro. Mas o que era certo é que a ameaça dos bandidos tinha desaparecido desde que todo o grupo foi aniquilado. Assim que o prefeito Jang chegou, ele foi relatar a Oji Kang. Realmente? Isso mesmo. Foi coincidência, mas podemos chamar de sorte. Isso parece ser por causa do mérito e sorte que o Akjeon acumulou. Ah! Ji Kang disse feliz. Com essas palavras, Yu Yupkyun suspirou em alívio. No entanto, havia uma coisa que ele estava preocupado. Ele virou a cabeça e olhou para seu filho adotivo, Mumu, a aplaudir. Mumu aplaudiu dizendo que correu bem. Olhando para isso, Yu Yupkyun pensou que algo estava errado. Ele tem faixas, então não há nenhuma maneira que ele poderia ter feito isso. Era impossível adivinhar o quão forte Mumu era. No entanto, ele pensou que não poderia fazer uma coisa tão absurda mesmo se seu poder suprimido fosse liberado. Mas então, a visão dele arrancando uma árvore e jogando-a veio em sua mente. Ele estava em negação, mas estava preocupado. Chefe, se há um grande guerreiro lá fora, que está relutante em ser exposto, então podemos estar em risco também. Temos você do nosso lado, prefeito Jang. Eu também serei derrotado na frente de tal homem. O adversário é alguém que destruiu a base dos bandidos com as próprias mãos. Verdade. Se o homem estava dando um aviso tão forte, isso significava que eles tinham que ouvir. Mas antes de partirem, havia uma coisa que eles tinham que fazer. Ji Kang esperou por este dia. Ele queria contar a Yu Yupkyun, que era ingênuo e virtuoso o suficiente para criar uma criança abandonada mesmo depois de ser exilado. A boa notícia que só ele poderia dar. Ele tirou alguma coisa. Os olhos de Yu Yupkyun se abriram naquela coisa. Chefe, isso é? Um pergaminho de padrões ornamentados amarrados com um fio de ouro. Sim. Chefe acenou com a cabeça. Foi um pergaminho no qual foram escritas as ordens de Sua Majestade, o Imperador. Oji Kang abriu o pergaminho e com uma voz solene começou a lê-lo. Que isso traga glória sobre você, Bak. Assim que essas palavras foram ditas, todos caíram no chão, incluindo o prefeito Jang. Yu Yupkyun, que estava ferido, ajoelhou-se também. Do Imperador. O único que não o fez foi a Mumu. Yu Yupkyun repreendeu seu filho com uma voz silenciosa. Mumu, abaixe-se. Por quê? Todos devem se curvar na frente da Ordem Imperial. Ordem Imperial. Mumu também ajoelhou-se. Então, Oji Kang continuou. Desde que uma nova nação foi trazida para o grande império, como poderíamos não celebrar esta ocasião? Vou reduzir os impostos deste ano, e aqueles que cometeram crimes serão perdoados, considerando a gravidade. A voz de Yu Yupkyun tremia. Embora fosse pelo crescimento do império, ele estava sendo perdoado. Ele não podia conter sua alegria, como ele tinha esperado por este dia para chegar por tanto tempo. O dia em que ele poderia finalmente voltar para sua cidade natal e ver sua família. Seguirei as ordens de Sua Majestade, o Imperador. Ele disse isso quando Oji Kang enrolou o pergaminho. A ordem está feita, então levante-se. Com essas palavras, todos se levantaram. Oji Kang parabenizou Yu Yupkyun, que estava cambaleando. Eu o parabenizo, Yu Akjeon. Yu Yupkyun ainda estava em choque com o que ouviu. Chefe, quem deu a ordem imperial? Era impossível para um chefe inferior recebê-lo. Se sim, o prefeito Jang trouxe, eles entregariam a alguém mais alto que um prefeito e passariam para baixo, mesmo que isso fosse verdade. Com isso, Oji Kang falou. Peço desculpas. Não queria enganá-lo, mas não pude te contar. Nunca houve uma situação em que eu poderia apenas sair e informá-lo. Por acaso, você é? Yu Yupkyun considerava o homem um oficial. Oji Kang sorriu e disse. Você pode falar confortavelmente. Como posso eu, que perdeu uma posição oficial, falar informalmente com um funcionário? Por favor, espero que fale confortavelmente por consideração pela amizade que construímos ao longo dos anos. Desculpe, posso perguntar quem você realmente é? Yu Yupkyun não recusou o pedido para ser amigável. Na pergunta de Yu Yupkyun, Oji Kang tirou uma placa de madeira de seus braços e mostrou-lhe. Nela estava escrito, oficial de 4º grau da Divisão Judicial de Punição. Representante Oji Kang. Vendo isso, os olhos de Yu Yupkyun se abriram. Foi a divisão judiciária. Era uma instituição do império que governava a província. E quando se tratava de ser representante na instituição, pode-se dizer que ele era o segundo no comando e diretamente sob a divisão principal.
Ele pensou que Oji Kang seria um oficial, mas ele ficou chocado quando percebeu que o homem era um oficial de alto escalão. Então, você não era um chefe? Não havia nenhuma maneira que ele poderia falar confortavelmente com o homem. Oji Kang acenou com as mãos. Eu lhe disse para falar confortavelmente. Como posso fazer isso? Mesmo se fizermos isso, um representante é maior do que um action. Como você pode colocar um estudioso que trabalhou na melhor instituição educacional do império abaixo de um funcionário que trabalha em uma província? Você está distorcendo minhas palavras. Eu respeito você desde a primeira vez que eu te conheci. Eu vim até você enquanto fingia ser um chefe apenas para construir uma amizade com você. Chefe. Com essas palavras, Yu Yupkyun foi movido. Agora ele podia entender por que os outros funcionários pararam de vir para vê-los há 5 anos. Não foi porque esqueceram dele, mas porque um oficial da divisão judiciária estava diretamente parando no lugar exilado. Oji Kang sorriu. Ele também estava esperando por este dia. Yu Akjeon. Sua nomeação na província foi por acaso, e ele pessoalmente verificou a pessoa exilada. E quando ele conheceu a pessoa, ele se apaixonou por sua personalidade. Como deve ter sido difícil para ele criar uma criança que foi abandonada por outra pessoa, especialmente porque era uma tarefa difícil para um solteiro. Vendo Yu Yupkyun em tumulto emocional, Oji Kang disse: Agora, em primeiro lugar, como o prefeito Zhang disse, precisamos nos mudar. Até agora, as notícias devem ter se espalhado por toda parte. Com essas palavras, Yu Yupkyun parecia de olhos arregalados. Momo se sentiu melhor vendo seu pai. Foi seu pai que esperou ansiosamente que seu exílio terminasse. Yu Yupkyun e Momo estavam em movimento no 5º dia, também, enquanto eram escoltados pelo prefeito Zhang e os outros. Momo, que estava fora do exílio pela primeira vez, estava animado. Ele viveu a vida toda olhando para árvores e montanhas, mas ver terra simples o fez sentir-se nervoso. Yu Yupkyun ficou feliz em ver seu filho aproveitar. Ele estava sempre preocupado com seu filho, especialmente porque o exílio estava nas montanhas. Na verdade, Momo nem estava no exílio. Depois de sair pela primeira vez em 17 anos, Yu Yupkyun também estava animado. Ele ficou aliviado de sua frustração ao ouvir Oji Kang falar sobre o que havia mudado no mundo. E naquela noite, durante a noite, os oficiais montaram um acampamento. Momo olhou para seu pai e Oji Kang, que estavam sentados em frente à fogueira conversando entre si. Pai não passa mais tempo comigo. O primeiro dia ou 2 foi bom. Já se passaram 5 dias desde que seu pai está com Oji Kang, e Momo estava ficando entediado. As outras pessoas estavam ocupadas montando o acampamento. Momo, se não há nada para você fazer, ajudá-los. Vamos lá, eu não sei o que fazer. Venha pegar lenha. Você é um homem com poder. Você não tem que responder de uma forma tão desinteressada. Sim, você. Olha. Com a voz de Momo, os outros riram. Eles o viam desde que ele era criança. Para eles, Momo era como seu sobrinho jovem. Para que pudessem adivinhar como Momo estava se sentindo. Um homem tocou Momo na testa e disse: Garoto, eu não sei o que fazer. Se está entediado, eu disse para ajudar esses caras. Por que você está olhando tão sombrio? Eu sei disso. Meu pai não está agindo paternalmente comigo. Esse garoto. As pessoas ficaram chocadas com isso. O pai e o filho pareciam ter uma relação inocente. Geralmente, meninos da idade de Momo, mesmo que sejam próximos e respeitem seu pai, tendem a ter medo deles. No entanto, Momo pensava em seu pai como mais amigo do que pai. Porque eram só os dois. Parecia que o meio ambiente desempenhava um papel. Momo, que resmungou isso, moveu-se e pegou um punhado de lenha e moveu-a. Vendo isso, as pessoas ficaram chocadas. É tão chocante como sempre. Realmente. Eu nem entendo. Ele nem aprendeu artes marciais. Como ele pode ser tão forte? Homens normais não conseguiam levantar tanto. Cada vez que eles viam, mais incrível era. Momo colocou a lenha perto da fogueira e perguntou: Tios, eu queria perguntar isso por um tempo. O que exatamente é artes marciais? Era algo que ele estava curioso. Foi por causa dos bandidos, que continuaram mencionando e associando-o com a força de Momo repetidamente. Todos perguntaram se Momo tinha aprendido artes marciais e de quem discípulo ele era, mas Momo não conseguia entender. Artes marciais? Nós também não sabemos sobre isso. Como oficiais simples como nós podem saber disso? Artes marciais é algo que só as pessoas de Morin aprendem, mas eu não sei quanto disso é a verdade. Os oficiais disseram. Honestamente, eles não sabiam.
Era porque as artes marciais não eram algo que as pessoas comuns podiam aprender. Um oficial disse: em vez de nós, pergunte ao prefeito Zhang. Certo. Como o prefeito Zhang é de Murim, ele deve ser capaz de responder suas perguntas. Com isso, Mumu virou a cabeça. Um pouco longe, ele viu o prefeito Zhang, sentado sozinho e meditando. Nas últimas noites, ele estava fazendo isso sozinho. Uma vez que Mumu tinha uma grande visão, ele às vezes via o prefeito Zhang empunhando sua espada sozinho. Parece dançar, mas é uma arte marcial. Os movimentos eram legais, mas ele não conseguia entender por que se movia assim. Vai e pergunte. Mumu se aproximou do homem que estava meditando. O prefeito Zhang, que estava circulando energia com os olhos fechados, sentiu alguém se aproximando dele. Na verdade, ele ouviu a conversa deles até certo ponto. Mumu, tio prefeito. O que é isso? Ele sabia o que o garoto ia perguntar, mas mesmo assim ele perguntou. O que são artes marciais? Artes marciais. Você está curioso sobre isso? Sim, isso mesmo. E eu estou curioso sobre o que o tio está fazendo agora também. Para isso ele sorriu. Ele também estava interessado em Mumu. O Mumu que ele via trabalhar era definitivamente forte. A lenha e qualquer outra carga pesada, Mumu carregaria facilmente. Esses músculos. Com isso, o prefeito Zhang olhou para o corpo de Mumu. E ele ficou chocado. O corpo de um garoto que não tinha treinado em artes marciais foi tão desenvolvido. Mesmo agora, embora seus músculos não fossem tão grandes como quando ele estava trabalhando com aquelas faixas em seus membros, ele ainda podia ver como os músculos em seu corpo eram definidos. Ele não conseguia entender como Mumu treinava tanto seu corpo. Se ele fosse mais jovem, eu o teria tomado como meu discípulo. As artes marciais podem ser divididas em energia interna e uso externo de energia. Mas Mumu estava tão desenvolvido fisicamente que ele só precisaria de um empurrãozinho para entrar no campo de energia interna. No entanto, isso era um problema. Há um limite para o qual a energia interna pode ser aprendida, e se o treinamento não fosse iniciado desde cedo, as pessoas acabariam sentindo seu limite. Será difícil romper os bloqueios. À medida que o corpo envelhece, os vasos que permitem a circulação de energia interna desenvolvem bloqueios. É por isso que as famílias Murim garantem que o treinamento interno de energia seja iniciado desde cedo. Eu me sinto mal por ele. Ainda assim, ele parece interessado em artes marciais, então eu deveria tentar ensiná-lo um pouco. A menos que Mumu fosse seu discípulo formal, ele não deveria lhe ensinar lições, mas ele poderia lhe dizer o básico. Mumu, artes marciais significam superar as limitações do corpo equilibrando as energias dentro e fora dele. Pode-se dizer que é uma espécie de treinamento físico. O garoto era filho de um estudioso que trabalhava na Academia Imperial. Ele pensou que Mumu seria capaz de entendê-lo se ele dissesse dessa forma. Mas Mumu inclinou a cabeça. Treinamento? Mumu olhou para cima e para baixo no corpo do prefeito Zhang. Com isso, o prefeito se sentiu um pouco envergonhado. Ele não conseguia entender porque o garoto estava olhando para ele com aqueles olhos. Minha pergunta foi resolvida. Obrigado. Mumu abaixou a cabeça e agradeceu-lhe. Espere, Mumu. Ele chamou Mumu. Sim, algo não parecia certo para o prefeito Zhang. Parecia que o garoto tinha perdido o interesse em artes marciais, depois de olhar para a condição física do prefeito Zhang. Foi um olhar que julgou seu corpo. Suspiro. Ele pensou que teria que mostrar à criança a majestade das artes marciais. Não importa o quão duro um corpo seja treinado, há limites. E o treinamento físico sozinho nunca poderia superar a energia interna e suas técnicas. Mumu, eu acho que este tio não foi capaz de dizer-lhe completamente sobre artes marciais. Sim, mostrar é melhor do que ensinar, certo? Venha dar uma olhada. Mostrar artes marciais foi a melhor escolha. Empunhar uma espada seria bom, mas uma técnica de trabalho leve era a melhor para surpreender as pessoas. Quando o trabalho leve foi aprendido, pode-se aprender muito mais rápido do que as pessoas normais e até saltar mais alto. Ok. Estou mostrando. O prefeito Zhang, que recolheu energia em suas solas, moveu-se. E então pesou levemente nas árvores. Os oficiais que estavam assistindo não puderam deixar de se maravilhar com a visão dela. Um homem que escalou uma árvore enorme em um instante, e se moveu tão leve e elegantemente. Incrível! Como ele está fazendo isso? É realmente ótimo. Isso é artes marciais? Esse show foi suficiente. Ele olhou para baixo de uma árvore e falou com Mumu. Mumuya, você viu? Isso é chamado de técnica de trabalho leve.
Se isso pode ser aprendido, então você pode saltar vários metros. Baque. Foi então. O que? Ele e Mumu olharam nos olhos um do outro na mesma altura. O prefeito Jang duvidou de seus próprios olhos. Com um passo, Mumu pulou para o topo da árvore em um instante. A boca dos oficiais, que estavam em choque com o prefeito, estavam agora chocados com Mumu, estavam boquiabertos.